Amém. Com a igreja, o pastor Veral. Aleluia, Jesus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor. Sou muito grata ao meu Deus pela oportunidade de estar aqui. Grata também ao pastor Júnior, à pastora Lindete, que é uma irmã, quase mãe para mim. Eu tenho um carinho muito grande por essa mulher de Deus. Que Deus continue abençoando vocês, o ministério, a chamada. Que Deus continue honrando cada passo que vocês estão dando e alargando os territórios e as tendas. Amém? Também sou muito grata pela vida do meu marido, que ali está comigo na minha retaguarda, né? No qual Deus tem colocado ao meu lado e tem me honrado através da vida dele. Eu sou muito grata. Trago também um abraço da igreja ali da Nova Esperança, Ministério Missão, que não temos culto lá hoje, mas também sempre contamos com a presença dos irmãos lá. E somos muito honrados por isso, viu? E trago o abraço dos irmãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Estamos aqui hoje num culto de oração, para trazermos a palavra do Senhor com um tema interessante. Quando posicionamos com obediência a Deus, a vitória é certa. Aleluia, Jesus. No livro de 1 Josué, capítulo 9. Vamos começar a ler do 2 a seguir, amém? Que diz assim: aleluia, Jesus. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para estes. O cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, Jesus. Pode sentar dando glória a Deus. Eu estava buscando da parte do Senhor, dizendo: Senhor, a tua igreja, a tua amada, a tua eleita, está ali esperando uma palavra direto do Espírito Santo. Senhor, o que irei eu levar à tua casa? E o Senhor colocou na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, o princípio da obediência. Porque a palavra do Senhor é uma palavra de promessa, mas tem um problema. Nós queremos receber sem obedecer. E o engraçado é que muitas vezes nós temos um ego elevado e dizemos assim: mas eu obedeço a Deus. Amém? Glória a Deus. Só que Deus ainda tem ungido na terra. Deus ainda tem pessoas no qual Ele usa, e através da vida dele você é abençoado.
Deus ainda tem pessoas na terra no qual Ele separa para um chamado diferenciado. Deus tem pessoas na terra que Ele usa de forma diferente, e no qual muitas vezes nós vamos ter que estar debaixo da obediência, porque a palavra do Senhor diz: Deus é a cabeça de Jesus, Jesus é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Então nós temos todo o tempo estado debaixo, aleluia, de uma autoridade. E muitas vezes nós não nos queremos dobrar às autoridades no qual Deus colocou sobre a nossa vida. Muitas vezes os nossos egos tomam tanto conta de nós mesmos e nós não conseguimos obedecer. E o interessante aqui é que o começo da palavra diz: quando morreu meu servo Moisés. Moisés está morto, e agora começa o chamado de Josué. Só que o interessante não é porque Moisés está fora, não é porque Moisés está ali que algo muda. Não. Irmã Patrícia, a senhora não sabe o que aconteceu, a senhora não sabe o que se passou, a senhora não sabe o que falaram, o que disseram. Não muda nada. Não muda. Porque é o princípio da obediência que faz mudar o quadro. Moisés estava morto, mas a palavra de Moisés ali ainda tinha uma autoridade. Então a palavra começa assim: assim como ensinou meu servo Moisés, assim como disse meu servo Moisés, assim como escreveu meu servo Moisés. Não muda. A autoridade não deixa de ser autoridade. Aquele que é ungido, separado por Deus, tem sobre si uma autoridade, e a palavra dele lançada tem sobre si uma autoridade. E cabe a nós obedecer. Nada mudou porque Moisés morreu. A palavra ainda era o princípio, o verbo ainda era o mesmo. Porque algo que foi passado lá atrás para Moisés não modificou porque Moisés não estava lá. E muitas vezes a gente quer mudar as coisas porque a autoridade não está presente, porque a autoridade não está ali. E aí a gente quer fazer do nosso jeito. O nosso eu começa a crescer, começa a se desenvolver. E aí onde Deus não trabalha, onde Deus não consegue se manifestar, porque Deus precisa que se cumpra toda a palavra, porque Ele é o verbo vivo e nada muda. Interessante isso, né? E o engraçado é que o ministério de Josué não começa aqui. O ministério de Josué começa lá atrás. Ele não começa quando ele vai receber o cargo. Ele começa lá atrás. Moisés separa e diz assim: ei, vocês que eu estou separando aqui, vocês vão à terra, aleluia, de Canaã espiar. Eu quero que vocês vão lá fazer algo para mim. E todos aqueles que são separados vão lá. Eles vão lá e eles fazem o que lhe é dito. Só que o interessante é que todos eles vão e fazem o que lhe é pedido. Mas o interessante é que dá entre eles dois homens diferenciados. Há entre eles dois homens separados. Todos chegam e dizem: ei, é terra de gigantes, é terra difícil, é problema. Ali para entrar vai ter que ter uma guerra gigante. O trabalho espiritual ali naquele negócio é muito grande. Ali a gente vai ter que se levantar com uma fúria tremenda. Aquilo ali é quase impossível. Mas chega dois homens diferenciados, separados, com uma visão diferente, e diz: ei, é terra de gigantes, vai ser difícil sim, mas deixa eu te contar uma coisa: o lugar é lindo,
A promessa é grande. Ali quando a gente desbravar aquele território ali, você não entende o tamanho daquilo que Deus tem preparado naquele lugar. Deus quer homem e mulheres de visão. Deus quer homem e mulher que vê pela visão espiritual, não que vê pelos olhos da carne. O teu ministério, ele não começa como quando você começa a se levantar no trabalho, não. Sabe, ele começa lá na tua casa, no teu lar, no meio dos teus filhos, no meio do teu esposo. Ele começa no meio da tua obediência. Quando você simplesmente é um simples membro e você chega na igreja e teu pastor fala algo com você e você vai lá e faz até mais. Sabe por quê? Porque você entende que ele é uma palavra de liderança sobre a sua vida e sobre ele há uma unção diferenciada. Quando você entende, aleluia, que você está aqui para ser servo, que você está aqui para servir, porque Jesus, sendo maior que nós, serviu. O ministério de Josué começou lá atrás. Começou quando ele simplesmente viu com uma visão diferente. Quando ele olhou e viu com uma visão espiritual e viu algo grande onde todo mundo só via destruição. Sabe quando você está lá na tua casa, você está orando por um propósito, e você sabe que aquilo é uma grande vitória diante do Senhor. Você sabe que aquilo ali é só a mão de Deus para agir. E aí chega alguém no seu ouvido e diz assim: quieta com isso, você não tem jeito mais não, você não tem solução mais não. Ei, essa causa aí é uma causa perdida. Mas aí chega alguém, chega um Josué da vida e olha para você e fala: vamos orar, vamos tirar os 7 dias de campanha de oração, nós vamos fazer algo diferente, vamos buscar aqui da parte do Senhor, porque eu sei que Deus vai manifestar. E se Deus não manifestar, é porque é a vontade dele, mas nós vamos batalhar nessa guerra. Você entende o que é isso? Que alguém olhar para você com uma visão espiritual aberta, o que olhar para você e não ver só a negatividade, o que olhar e não ver o copo meio vazio, mas meio cheio. Foi aí que o ministério de Josué começou, lá atrás, quando ele era pequeno, quando ele não era ninguém, quando ele não era visto, ele era só mais um entre os demais. E ele vai lá e faz o que lhe é pedido. Ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Ele fala: olha, se eu fosse ouvir o meu eu, era de um modo diferente. Mas eu entendo que quem está comigo é maior do que os meus medos, do que as minhas dificuldades, do que as minhas batalhas internas, do que aquela vozinha que diz assim: ó, você é pequeno demais, você é falho demais, você é pecador demais. Quem está comigo é maior que tudo isso, porque a voz do meu Pai que habita em mim é ela que me levanta. E o interessante é que o ministério de Josué começa a se levantar. E aí o povo se rebela. Moisés não está entre o povo. E o povo se rebela. E o povo agora vai adorar um bezerro de ouro. Porque o povo tem mania de, quando tudo se aquieta, tudo se acalma, de fazer algo para chamar atenção. Tem gente que só quer chamar atenção. Ele só quer ver o rebuliço do negócio acontecer. Josué olha toda aquela situação, o povo se comovendo, levantando-se para fazer um bezerro de ouro. Ele se retrai e diz: não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se separa. Quem entende o chamado, quem entende a providência, quem entende aquilo que tem para viver da parte de Deus, ele se separa. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Ele muda o seu caráter, ele muda o seu jeito, ele muda totalmente. É o modo de falar, o modo de vestir, o modo de andar, o modo de se comportar, no meio de quem ele anda. Ah não, mas no meio do que eu ando, as pessoas é uma coisa, eu sou outra coisa. Não, não é bem assim não. Não é desse jeito. Quem é de Deus não anda no meio de fofoca. Quem é de Deus não anda no meio de meninice.
Quem é de Deus não anda no meio de mentira. Quem é de Deus não anda no meio de calúnia. Quem é de Deus não anda no meio de difamação. Quem é de Deus não senta em mesa para devorar a alma do teu irmão. Quem é de Deus não fica no meio de mexerico. Quem é de Deus, ele se reserva, ele se tira. Quem é de Deus, ele muda a circunstância e a trajetória. Eu não preciso estar ali. Tem coisas que eu não preciso participar, eu não preciso ver. Ai, irmã Patrícia, mas como é que eu vou saber da onde eu tenho que me retirar? Entenda, onde não comporta a presença de Deus, não comporta a sua presença. Entenda, onde Deus não pode se sentar para estar contigo, ali também você não pode se sentar. Na mesa que Deus não pode estar, ali você também não cabe. É duro, irmão, é duro. É duro. Ser servo de Deus não é fácil, não. É você renunciar à sua própria carne, ao seu próprio eu. É você olhar no espelho e ver o quão falho você é. E todo dia você matar o velho homem e ver ele morrer dia após dia. Não é só eu botar uma roupa boa, uma gravata, um paletó, um vestido bonito, comprido, pentear o meu cabelo, me arrumar e vir para o culto, dobrar 5 minutos de joelho. Não, é andar com Cristo, é ter uma caminhada com Ele, é ter um propósito com Ele, é dizer: Jesus, vem aqui, ó, anda de ladinho comigo. É diferente, é sentar na frente da televisão e dizer: Jesus, o Senhor pode ver o que eu estou vendo. É mexer no meu celular e dizer: o que eu estou vendo, Jesus pode estar perto de mim. Não é fácil, é renúncia. E tudo isso é princípio de obediência. Muitas vezes nós participamos de campanhas e campanhas e campanhas e não entendemos porque ainda não recebemos. Aí a gente ora, grita em desespero e diz: Deus, o céu está de bronze, parece que o Senhor não ouve a minha voz. E Deus está dizendo: eu só estou te dando um tempo para você mudar o seu eu, para você mudar o seu caráter, para você desenvolver algo novo. Eu só estou lapidando uma pedra bruta. Eu estou trabalhando em você. E tudo começa no princípio da obediência. E como é que eu desenvolvo isso? Deus tem promessa. E Ele diz assim, Ele começa nas promessas lá no capítulo 3, dizendo assim, ó: todo lugar em que pisar a planta dos teus pés, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Ele já chega com promessa. Deus promete algo. Porque Ele sabe o que é se afastar do que é mal, se retirar daquilo que não convém a Deus. E quando a gente se retira, e quando a gente começa a fazer o que é certo, a gente começa a viver o propósito. Eita, agora é só vitória. Não é não? No mundo tereis aflições. Não é fácil não. Vai ter dias que vai ser você e Deus e o teu joelho. Vai ser dias que você vai esperar uma ligação e não vai ter. Vai ter dias que você vai estar chorando e dizendo: Senhor, misericórdia. Só que eu vou te dizer uma coisa: não há deserto, não há vale, aleluia, não há desespero, não há caos que impeça a promessa e a presença do teu Deus de estar contigo. Vai ter momentos difíceis, sim. Se eu olhasse para você agora e dissesse assim: é só vitória, depois que você aceita Jesus, você não vai viver mais momento difícil, eu estaria mentindo, eu estaria pecando aqui em cima do altar. Vai ter. Sabe por quê? Porque até Jesus passou por isso. Você se lembra da via dolorosa, dos açoitamentos, da morte de cruz, de Judas o traindo, dos amigos se abandonando na hora do desespero?
Você se lembra dele ter que passar pela via dolorosa e não conseguir mais perder as suas forças, cair ali no meio do caminho e ter que se levantar, alguém para ajudar ele a levantar a cruz? Jesus sabe o que é isso. Ele sabe o que é passar pelas suas dores, pelos caminhos que você trilhou. Ele sabe o que é ser perseguido, o que é ser humilhado, o que é ser injustiçado, o que é ser caluniado. Jesus sabe o que é pedir para alguém: ora comigo pelo menos uma hora, e eles não poderem. Jesus sabe o que é sentir o peso da culpa que ele não tem sobre os seus ombros, porque ele levou a minha e a sua culpa. Ah não, mas está tão difícil, está doendo tanto certas feridas emocionais que eu tenho carregado, tantas coisas que me disseram, que me falaram, que me caluniaram, que me fizeram. Jesus está te dizendo hoje aqui: filho, eu sei o que é passar pelas tuas dores, eu sei o que é receber uma culpa que não é minha, eu sei o que é passar pela via dolorosa, sangrando, com o meu corpo à mostra de tanta pancada que eu levei. Eu sei o que é ser humilhado até o último momento e olhar para aqueles que acabaram comigo e dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Não lança sobre eles isso não. Mas nós, com o nosso ego, nosso eu, somos incapazes de perdoar. Somos incapazes de liberar o perdão. Somos incapazes de dizer: Senhor, quebra esse eu orgulhoso aqui, e coloca um coração segundo o teu, segundo a tua vontade, segundo os teus propósitos, segundo o teu projeto, segundo a tua chamada, segundo aquilo que o Senhor tem separado para mim. Oh, Pai, eu preciso ser diferenciado. Eu não quero ser só mais um, mas eu quero ser aquele separado, aquele chamado, aquele que tem a visão aberta espiritual, aquele que entende o propósito, o chamado, as promessas, e saiba entender o processo e o caminho que eu tenho que passar por ele para chegar até o propósito qual o Senhor tem designado a mim. Não é fácil não, irmão. Vai ter dias que a gente vai sangrar, chorar, mas Jesus passou por isso. E eu quero te dizer uma coisa: Ele está ao lado do Pai intercedendo por vós. Toda vez que você está lá no seu momento de desespero, no seu pior momento, naquele momento que você diz assim: olha, eu não consigo mais, Jesus está lá olhando para o Pai dizendo: consegue? Isso aí não é nem metade do que eu passei por ele. Ele vai passar por isso, ele vai vencer. Muitas vezes o seu psicológico está um caos, está que nem um mar em erupção ali, e as ondas e batendo em você sem saber o que fazer. Tudo que você quer é se trancar dentro de um quarto e deixar as coisas acontecer. Aí o Senhor toca no Espírito Santo e vai até você para usar você para profetizar cura, bênção, milagres, prodígio, prosperidade. E você está dizendo: Deus, por quê? Por que eu estou todo arrebentado, eu estou todo dolorido, eu estou todo desgastado, mas mesmo assim o Senhor quer usar esse vaso aqui todo rachado. E o Senhor está dizendo: porque eu sou o oleiro, e o vaso pode até estar rachado, mas eu quero te dizer uma coisa: ele está nas mãos do oleiro, e o Senhor é mestre em refazer o vaso, Ele é mestre em restaurar a estrutura, em colocar tudo novo, em restaurar o barro e fazer de novo. Eu só tenho que entender que o meu ego tem que diminuir, que o meu ego tem que descer, porque eu tenho que quebrar o meu eu para que ele cresça em mim, porque não sou eu que vivo, mas é Deus que habita em mim. E o interessante é que ele continua, e ele diz assim: não te aparte desta palavra,
não te aparte da lei. E ele repete isso várias vezes. Ele podia ter dito só uma vez, não podia? Mas ele repete: não te aparte desta palavra, não se aparte desta lei, porque assim serei bem sucedido. Aonde colocar a planta dos teus pés, ali eu te vos darei. Por que será? Porque o poder é na palavra. O universo foi feito através da palavra. E haja luz, e houve luz. E haja separação entre dia e noite, e houve. É através da palavra que todo o mal é dissipado, que todas as trevas é anulada. E muitas vezes nós achamos que é por ouvir alguém. Muitas vezes nós achamos que é por alguém profetizar na nossa vida. Muitas vezes nós buscamos aquilo que temos do nosso lado. É só viver, é só comer, é só se alimentar. Está tudo aqui, o manual de instrução Deus colocou na tua mão. E muitas vezes está empoeirado na mesinha da sala, está esquecido do lado, está deixado no canto. E o Senhor está falando: olha, o princípio de tudo está nas tuas mãos e você não sabe usar. E você não tem dado o devido valor, porque Ele é o próprio verbo vivo que se fez carne para estar entre nós. E nós temos tirado o poder da palavra e tentado dar a homens. Eu quero dizer que muitas vezes no seu maior dia, quem vai profetizar para você é você mesmo. O que o senhor está querendo dizer, irmã Patrícia? Estou querendo dizer que você vai olhar e vai dizer: eu não aceito essa situação em nome de Jesus. Eu não aceito o inimigo brincar, cirandar dentro da minha casa. Eu não aceito esse tipo de coisa, porque eu sou lavada, remida com o Espírito Santo. Eu não aceito o inimigo vir fazer esse tipo de obra dentro da minha casa, na minha família, no meu ministério, no meu chamado, no meio dos meus filhos, no meio dos meus parentes, no meio da minha casa, com a minha mãe, com o meu pai. Eu não aceito. E começar a profetizar lá dentro da tua casa, do teu lar, e dizer as palavras que está escrito aqui, ó, dizendo: nenhum mal chegará à tua tenda. É promessa. Ele prometeu, Ele falou. É promessa, está lá. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Ele está dizendo, Ele está te dando autoridade do princípio, do começo ao fim. Deus está ensinando você até a autoridade. Deus andou com os discípulos o tempo todo, caminhou. Enquanto Ele pôde, Jesus Cristo esteve ali ensinando autoridade a eles. E eles não entendiam que era simplesmente autoridade e obediência. Quando você está debaixo da autoridade, quando você manifesta a obediência, o diabo não pode resistir a Deus na sua vida. Ele não pode resistir. Ele não pode, ele não tem como, porque você está debaixo de uma autoridade. Ele tem que se retirar, ele tem que cair por terra. Mas nós não entendemos que cabe a nós. Assim como o Senhor falou lá atrás: ei, o pecado está à porta, mas cabe a você resistir. Cabe a você olhar e falar: eu não vou praticar, eu não vou fazer. Você vai se retirar em nome de Jesus. É no nome do Senhor que vai cair por terra agora todo mal, todo levante, toda cilada, toda seta, todo dardo inflamado. É simplesmente isso, é o princípio da obediência. Eu estou na obediência, o Senhor ensina até a autoridade. Os discípulos estavam com Jesus no barco, a tempestade veio, eles chamam Jesus. E o interessante é que ele olha para os discípulos e diz assim: incrédulos vocês. Por que Jesus diz aquilo aos discípulos? Jesus está dizendo para eles: eu dei autoridade, eu entreguei autoridade para expulsar toda hoste, potestade, tudo aquilo que tem atrapalhado as vossas vidas, e vocês não têm entendido o que eu tenho dado, entregado em vossas mãos. Os discípulos não têm entendido. Se coloca de pé. Irmã Patrícia,
Como é que eu faço para ser abençoado? Obedeça. Siga princípios. Se afaste daquilo que não é de Deus. Se retire do meio de contendas, do meio de fofoca, do meio de meninice, do meio de coisas que muitas vezes bagunça a sua vida espiritual e a sua autoridade diante de Deus. E o mais interessante, que é o versículo que eu quero citar agora: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Eu não vou no culto hoje, eu estou com dor de cabeça, eu estou no mal-estar. Não chegou um vizinho aqui em casa e atrapalhou meu tempo. Chegou uma visita. Não, fulano me ligou e eu fiquei na ligação e não deu. Não, tem uma série. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, no extremo da dor, não suportando, porque ele sabia o que ia de vir, ele está no seu extremo. A Bíblia diz que ele está suando sangue pelos poros. E o interessante é que ele fraqueja. Jesus fraquejou. Ele diz: Pai, afasta de mim esse. Mas o interessante é que Jesus sabia o princípio da obediência. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a... Por que nós teimamos em obedecer? Por que nós dificultamos a nossa vida espiritual? Por que nós dificultamos a promessa de Deus na nossa vida? Por que nós colocamos tanto um empecilho, tanto um embaraço, que muitas vezes não é o outro que está colocando, é nós mesmos? Eu quero te dizer, a maior pessoa que pode impedir você sair com a sua bênção hoje pelaquela porta é você mesmo. A sua bênção, a sua vitória não depende de mim. Eu creio que também depende do pastor, porque ele ora muito por essa igreja. Eu sei o que é ser mulher de pastor, eu sei o cargo, eu sei o peso que é carregar essa liderança no qual Deus tem colocado sobre os nossos ombros. E a gente não é pastor porque quer, porque Deus separa. Eu me lembro quando nós chegamos numa certa igreja, o pastor tinha dito pra gente assim: olha, vamos ali ajudar a gente a servir a ceia. Eu lembro quando o pastor falou assim: vocês são o pastor dessa igreja, minhas pernas estremeceu, porque eu sabia o tamanho da responsabilidade. São vidas, são almas, que muitas vezes a gente tem que deixar de fazer aquilo para nós, para buscar pelas almas no qual Deus nos constituiu, orar e buscar por elas. É um peso muito grande. E eu quero te dizer: ore pela vida do teu pastor, ore pela vida da esposa do teu pastor. Eles são carentes da misericórdia de Deus. Eles são carentes do socorro de Deus e das orações de vocês. Vocês não sabem as lutas espirituais que eles vivem, muitas vezes de joelhos dobrados, clamando pela igreja, pela vida, pela alma de cada ovelha que o Senhor tem colocado na mão deles. Então orem, busque pela vida deles, consagre pela vida dos seus pastores. Muitas coisas não têm alcançado, porque Deus tem dado livramento através das orações, das noites de madrugada, que muitas vezes eles tiram, deixam de dormir, deixam de se alimentar, para estar buscando pela casa do Senhor, pelas ovelhas no qual Deus trouxe. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor é o teu Deus e é contigo por onde quer que andares. Não há dificuldade, não há caos, não há onde você esteja que os olhos do Senhor não possam te alcançar. Eu não sei, é uma frase muito dita, mas eu não sei, eu vou repetir, como você entrou por ali, mas eu sei
que você veio buscar algo da parte de Deus. Ah não, hoje eu só vim adorar. Mas você veio buscar algo da parte de Deus. Porque adorar o Senhor é algo que nos liberta de muita coisa. Porque nos nossos maiores anseios, nas nossas maiores dores, você pode prestar atenção que você pode estar na maior crise de ansiedade. Você coloca um louvor e começa a prestar atenção, ela cessa. Até a adoração, ela te limpa de dentro para fora. Então eu quero que você feche os teus olhos aí, do jeitinho que você está. Leva seus pensamentos a Deus. Entrega a Ele agora diante do altar. Mas eu quero te falar algo. O que você entregar não pega de volta não. O que você lançar diante do altar não pega de volta não. Diga: Senhor, hoje eu estou entregando isso aqui diante do Senhor. Eu estou colocando isso aqui diante do Senhor. E eu não pego de volta, eu não recebo de volta. Eu estou entregando ao Senhor. E eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que as suas mãos me alcancem. E eu quero que você use agora uma palavra de autoridade. Debaixo da obediência que você tem tido no ministério, eu quero que você lance uma palavra de autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua causa neste momento. Dizendo: eu repreendo todo o mal, tudo aquilo que tem assolado a minha vida, a minha casa, o meu ministério, o meu casamento, a minha família. Eu repreendo com o poder que há no nome do Senhor Jesus. E agora libera a palavra de bênção sobre a minha vida, porque eu vou orar por você essa noite. Soberano e eterno Deus, eis aí a tua igreja, Senhor, teu povo, no qual o Senhor tem separado esses dias. Papai querido, o Senhor tem separado os teus filhos a dedo, no qual o Senhor tem chamado, Pai. O Senhor tem tirado no meio de muitos, o Senhor tem tirado alguns, Pai, alguns que têm espírito de vigilância, assim como o Senhor usou, Pai, no último momento para separar os 300. E o Senhor levou aqueles homens, Pai, para beber água. E aqueles que estavam vigilantes, Pai, e obedientes, o Senhor separou para algo novo, para algo diferenciado. Assim eu clamo a Ti, Papai, esta noite, que o Senhor venha derramar uma bênção diferenciada na vida dos Teus filhos, algo sobrenatural do céu, que não venha ser mais a mesma coisa, mas que venha, Papai querido, eles entenderem e receber as promessas do Senhor, que eles não venham levar aquilo que eles venham deixar, Pai, mas que nenhum mal venha assolar, que nenhuma praga venha persistir, mas que seja lançado por terra agora em nome do Senhor Jesus. Repreende toda lança, todo dardo inflamado, vai tirando todo o mal, arranca por terra agora, Pai, todo prato, Senhor, tudo aquilo que tem sido feito, tentando paralisar a vida dos teus filhos, que seja lançado por terra. Papai, eu clamo agora pela saúde, Pai, algo que tem assolado muito os teus servos. Deus, visita agora de uma forma diferenciada. A pressão, Senhor, vai regularizando. Senhor, visita de uma forma especial. Vai tirando toda dor de cabeça, todo cansaço mental e psicológico. Pai, vai arrancando e lançando por terra agora toda ansiedade, todo medo, toda síndrome do pânico. Papai, vai lançando por terra agora tudo que tem causado dano psicológico. Pai, visita o sangue. Pai, visita, Papai querido, dor, artrite. Papai, vai lançando por terra agora reumatismo. Deus, vai lançando por terra, vai tirando no meio do teu povo. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de cura e de renovo. Pai, vai tratando agora toda a sequela, Pai, que ficou. Nós clamamos agora o teu nome. Em nome de Jesus, nós lançamos por terra todo espírito de enfermidade, toda casta de demônio, Pai,
que tem trazido enfermidade no meio do teu povo, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Vai trazendo libertação e renovo. Pai, vai restituindo. Pai, vai normalizando a glicose agora. Pai, tu és um Deus que cura. Tu és um Deus de milagre e de prodígio. Vai agindo no meio dos teus. Senhor, visita a coluna agora. Pai, vai tocando. Tu és um Deus que restitui. Tu és um Deus que toca onde os médicos não tocam. Pai, faz algo diferente. Deus vai renovando a estrutura. Deus vai tocando aonde ninguém mais toca. Pai, visita o coração. Pai, vai estabilizando a pressão arterial. Deus, visita agora os diabéticos. Vai lançando por terra e normalizando o sangue. O Senhor é um Deus que trabalha, Pai, aonde nenhum trabalha. Visita agora e renova os teus filhos. Deus vai trazendo saúde. Devolve o que foi perdido no meio dos anos, Senhor. Vai tirando tudo que não provém do teu Espírito Santo. Visita a cabeça. Vai normalizando, Senhor. Pai, visita a visão. Aqueles que têm sentido a visão embaçada, Senhor. Meu Deus, o Senhor é um Deus que cura e limpa ainda. Dá visão aos teus filhos. Abre a visão para que eles possam ver. Espírito Santo, vai trabalhando e normalizando, Senhor. Porque nós cremos que há poder na tua palavra. E em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós expulsamos todo mal e todo espírito de enfermidade, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode dizer assim: eu tomo posse desta palavra. Glória a Jesus. Deus abençoe o pastor Ideraldo. Continue abençoando.